Renata Monerá. Tudo bem, Renata? Tudo. Bom dia, ouvintes gripados e não gripados. Ai, Que é isso, gente? Todo mundo, gente. Eu falei pra Renata, lá em casa foi um dia sem gripe, hoje todo mundo com o nariz escorrendo de novo. Nossa, então já quero pedir desculpas antecipadas aqui, porque eu também tô saindo de uma crise brabíssima. Tô fazendo tratamento de choque, porque semana que vem tô fora de Brasília. Mas essa gripe me pegou de jeito. Eu também tô me driblando lá em casa para ver se isso não passa para todo mundo. Vamos nessa. Mas, bom, eu tô super feliz de estar aqui. Essa quinzena é muito aguardada por mim. Por isso que, mesmo doente, eu falei, eu não posso deixar de ir. Né? Eu tenho um compromisso com vocês, um compromisso de satisfação comigo, né? Nessa jornada, nessa temporada aí que eu falo muito desse meu momento de cinquentar, desse momento dessa descoberta, dessa fase mais madura. Eu acho que a maturidade é um processo. Eu estou longe de me intitular uma pessoa madura, né? Ainda bem, né? Ainda bem que dá espaço para a gente fazer umas loucurinhas, né? E experimentar. Mas o que eu queria hoje trazer é uma reflexão que eu falo muito sobre o estilo, como a gente se veste, como a gente se coloca. Falar um pouquinho sobre imagem. Vamos nessa. Né? Agora, nesse momento dos 50 anos, eu escuto muitas pessoas falando, né? Renata, você adora moda, você é muito refém da moda. Falei, eu gosto, eu trabalho em shopping, gente. Eu amo moda, faço um evento enorme lá no Brasília de moda, que é mais do que moda, é um evento que fala sobre estilo. E eu acho que ele traduz muito o que a gente fala na coluna, né? Eu acho que a moda, ela vai passando, mas o seu estilo, ele vai se lapidando ao seu jeito de ser, ao seu comportamento. São todas coisas, como eu falei no início, são coisas mutáveis. A moda é mutável, o seu estilo ele pode mudar, o seu comportamento também muda, mas isso não pode te limitar e não te pode colocar dentro de nenhuma caixinha, né? Então, essa pauta surgiu muito por conta disso. Eu estou fazendo 50 anos, eu amava saltos altos, amava. E hoje não me pertence mais muito esse mundo. Vocês não estão me vendo, mas hoje eu estou de coturno, de bota, porque eu priorizo muito o meu conforto. Claro que eu tento ter uma pegada fashionista, eu gosto, mas eu tento não me mudar para caber nos lugares. Legal. E é essa reflexão que eu queria trazer para os ouvintes. A maturidade traz muito isso. E era tão bom se a gente descobrisse isso com mais antecedência, né? Nossa, libertador. Que a gente não precisa se limitar para caber. E que essas caixinhas, elas são tão bobas, né? Mini saia, o que não é saia, ou pinta cabelo, ou não pinta cabelo. Eu, na pandemia, eu sempre tive o cabelo curto e comecei a deixar o cabelo crescer. E na pandemia eu entrei numa história de deixar o cabelo branco. E vivi isso até bem pouquíssimo tempo atrás, até o final do ano passado. Falando, não, super legal, é fashion, cabelo branco. Amanhã tem um salão marcado, vou voltar a ser loura. E é isso que é legal. E não é porque eu tô com vergonha do branco, é porque eu posso fazer aquilo que eu quiser. É isso. É difícil algumas pessoas, né? Renata, às vezes esperam alguma coisa com você, que você mantenha aquilo que você era e não possa mudar. E eu gostava muito de ir pra cachoeira, às vezes eu gosto de me arrumar para algum evento. Não, mas você tem que decidir se você gosta da cachoeira ou se você vai ser arrumada. Não tem que decidir nada, não. Vou ser o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não, e o grande barato que eu acho que a maturidade vai trazendo pra gente é mostrar que a gente pode ser multidisciplinar. Pode, é isso. A gente pode gostar de museu, mas a gente pode gostar de forró. A gente pode gostar de cachoeira, mas a gente pode amar ler um livro no sossego de casa. A gente pode gostar de pizza e pode amar salada, né? Então, assim, eu acho que essas convenções, elas não podem nos limitar. E a gente também não pode se abandonar. Então, eu acho que assim, aceitar o cabelo... E eu tive pressão dos dois lados, tá? A pressão de pintar para ficar loiro e a pressão agora de não pintar porque você fica tão bem de cabelo branco. Você tá envelhecendo tão bem. Eu quero ter... E por isso que eu demorei para decidir pintar. Porque eu estava cedendo a essa pressão. Essa pauta surgiu muito por conta do meu cabelo. Né? Eu falei, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser, no momento que eu quiser. Porque eu espero ter uma vida longa para poder viver tudo aquilo que eu imaginar que seja bacana para mim. Perfeito. E saber que também tem coisas que eu não vou viver. Né? Eu acho que a maturidade também ela é sábia nesse sentido. Que tem coisas que não vai dar para viver.
Não vai dar, né? E que tá tudo bem, porque a gente vive tantas coisas legais, né? Então, pensando nisso, eu queria deixar essa reflexão da gente não se abandonar, não se diminuir para caber, ser muito feliz com as escolhas que a gente faz e não se encaixotar, né? E idade nenhuma, sendo homem, mulher, a escolha que você quiser ser ou fazer, eu acho que você tem que fazer escolhas em prol da sua felicidade. Não é isso? É demais. Bom, pensando Vamos lá. nisso, eu trouxe algumas dicas. Aí, obviamente, dentro dessa perspectiva da mulher madura, do corpo, da roupa, da identidade, das rugas, eu trouxe algumas dicas de filmes. Eu vou falar duas, mas lá no perfil vão ter mais. Que é um documentário filme que chama Advanced Style, que tá lá no YouTube e também tá na Apple TV, que são mulheres acima de 60 anos, super fashionistas. É muito legal. O visual do programa, né, do filme, é muito moderno e mostra essas mulheres que usam e abusam de acessórios, de óculos, de roupas extravagantes, de maquiagens, e as muito simples, e como elas são amigas, como elas se dão bem, porque cada uma respeita o estilo da outra. Então, eu não conhecia, quando eu comecei a pensar nessa pauta, uma amiga me indicou, eu assisti, eu fiquei fascinada, chama Advanced Style, tá no YouTube e na Apple TV. E um outro é bem levezinho, que eu assisti há pouquíssimo tempo, apesar dele ter sido indicado, eu não sei em que categoria do Oscar, mas foi alguma coisa no ano passado, chamada Senhora Harris Vai a Paris. Você já assistiu? Não. É um filme bem inglês, tipicamente inglês, de uma senhora que ela é uma faxineira e que ela tem um sonho de ter um vestido da Dior. E aí tem todas as coisas. É lindo, delicado, charmoso. E fala que a idade não pode te limitar a sonhos nem desejos nenhum. Ou seja, ela é uma mulher que passou dos 60 anos, mas ela deseja. E foi um desejo recente, um vestido Dior que ela viu. E ela fala, eu vou fazer tudo para ter esse vestido. E é muito legal, porque conta a jornada dela para conseguir viajar e como ela chega em Paris, lá na Maison Dior. É muito legal. Então, ele está no Prime Video, é super sensível, bem bonitinho. Então, eu trouxe esse também, que tem essa característica ficcional, mas é muito legal. Dicas de série, também vou deixar, tem várias, mas eu quero chamar uma em especial, que se chama The Chair, que é aquela oriental que faz o Grey Anatomy. Sim. Né? A Sandra Oh, ela está à frente de um departamento de letras e também da sua própria história. Fala muito sobre estilo, sobre autonomia, tá na Netflix. Eu acho que é muito legal a gente também valorizar as mulheres também diversas. Isso eu acho legal. Que também contam narrativas muito especiais, né? A partir do seu ponto de vista. Dicas de livro. Vou deixar também, tem várias outras, mas eu quero falar de 3 especificamente. Uma da Cris Guerra, que hoje chama Cris Paz. Acho maravilhosa. Teve recentemente no Brasil, no Brasília Shopping, no evento do Happy Aging. É uma escritora muito querida, a primeira blogueira de moda do Brasil, e hoje se enveredou pela pauta da maturidade, da sustentabilidade. E ela tem um livro chamado Vista Quem Você É. Muitas dicas legais. Lindo. Sobre essa mulher que se empodera e sabe valorizar. Eu tenho inúmeras amigas que são consultoras de imagem que falam muito isso. Você entender quem você é para você trabalhar a melhor imagem que você deseja ter, né? Então, eu acho que essas profissionais valem como uma dica extra. Se você tem dúvida de como se colocar, e eu não sei exatamente o meu estilo, eu não sei o que melhor funciona para mim, quem tiver a oportunidade, até tem muitos perfis, né, de consultoras de imagem que eu acho que vale a pena serem seguidos. Tem um livro da Brené Brown, não sei se você já conhece, que você já é o bastante, maravilhoso. Lindo. Brené Brown, além de livros, tem TED Talks maravilhosos, botem aí no YouTube, né, que fala sobre maturidade, sobre insegurança, sobre vulnerabilidade, um olhar sempre muito positivo, é sempre muito inspirador. E tem um outro que foi uma dica de uma amiga, eu ainda não li, que chama Um Corpo em que Nasci, da Guadalupe Nettel. Fala sobre um olhar delicado, sobre a identidade e a construção de si mesma. Então, achei ele bem legal. E aí, para fechar, uma dica do Brasília Shopping, na realidade, queria que todo mundo só mentalizasse positivo. Na próxima semana, o Brasília Shopping é finalista de um prêmio lá em São Paulo, do Prêmio Abraço, que é o Oscar do Shopping Center.
com um projeto que tem tudo a ver com essa coluna, que chama Happy Age, que é o nosso projeto Lindo. que fala a mulher hoje, a mulher sempre. Nós somos finalistas lá, a gente está concorrendo com em várias categorias, né? São mais de 200 cases finalistas em várias categorias, mas nessa especificamente a gente está concorrendo com 10 outros shoppings. Torçam pelo Brasília e por esse projeto para que ele possa repercutir, né? É isso, inspirar outras pessoas Outras a terem esse pessoas olhar. a fazerem, outras pessoas a discutirem a maturidade, falarem. É isso, Babi, trouxe um pouquinho desse momento. Estou muito feliz, tenho reforçado isso com vocês, e não é da boca para fora, apesar da gripe hoje. Essa idade, esse movimento que eu decidi fazer para mim de forma muito positiva para 50, tem surtido muitos efeitos, que as pessoas possam fazer também movimentos positivos com elas mesmas. E é difícil, assim, a gente fala muito das coisas difíceis que acontecem quando a gente envelhece, né? Os medos que dá, principalmente pra gente mulher. Mas é legal ter essas inspirações para você ver que existe outra forma de fazer isso, assim, com leveza e com maravilhosidades. Eu falo assim, a criatividade muitas vezes é pensado como coisa da juventude, né? A criatividade é do jovem, é do novo. E eu falo assim, uma das pessoas mais criativas que eu conheço tem mais de 60 anos, assim, e eu sou duas jornalistas, uma que a gente tem um prazer de ter, assim, também como colunista, assim como você, Renata, que é a Liliane Cardoso, que é maravilhosa, inventa coisa pra caramba, e outra que é a Mônica Carvalho também, que, assim, decidiu se reinventar, e a Mônica Carvalho tinha um estilo próprio dela, que foi pioneiro na TV Globo, que ela decidiu sair por conta própria, porque ela queria criar outros caminhos para ela. E teve uma despedida muito querida lá da TV. E ela tinha dia que ela ia apresentar, sei lá, a camiseta de uniforme de futebol do time do filho dela, de 14, 16 anos, que combinava super, que ela era super, que nem você, super estilosa e de uma coisa única, porque assim, se outra pessoa for querer copiar, pegar a camiseta de uniforme do filho, talvez não se sinta confortável naquela pele. E a Mônica Carvalho, não, ela botava a camiseta de 14 anos do filho dela, que ela é bem magrinha, assim, botava com uns sapatos, com umas coisas loucas. Ela fazia o figurino dela para ser apresentadora de um quadro. Legal essa coisa de você. Lindo. E tudo não precisa sentar mais. E eu acho que assim, é você entender o que é identitário, o que é seu, né? O que funciona para você e o que você quer usar, o que você quer experimentar. Porque como você se coloca, diz muito sobre você. Aí é um conjunto, né? Aí sem demagogia nenhuma. Não é só a roupa, é como você se relaciona com as pessoas, é a atenção que você dá a cada uma delas, a como você se coloca através de gentileza, né? E eu costumo dizer que a criatividade está em todos os lugares. Talvez, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo que a gente possa ser ainda mais ousado em outros aspectos. Mas eu costumo muito falar para o meu time, gente, eu sou péssima na cozinha. E eu acho super criativo quem abre a geladeira e fala, hoje eu vou pegar aquela berinjela, vou pegar aquele alface, vou fazer e faz um prato. Isso é criatividade. Sim. Não precisam ser ideias mirabolantes. Né? Às vezes eu não sei ser criativa, eu não sei me vestir, eu não sei me colocar, eu não sei o que fazer numa viagem. Gente, a gente tem hoje tantas ferramentas que podem nos ajudar e a gente não é boa em tudo. Pede ajuda. Pede ajuda, experimenta. Mas eu vou gastar uma grana. Foi um negócio de estilo, assim. Antigamente eu só usava preto, branco e azul marinho, assim. Aí, de repente, eu comecei, cara, deixa eu usar umas coisas nada a ver. Esmalte, tô com esmalte azul, ouvinte. Muito legal, eu já ia falar. Eu nunca usaria um esmalte azul na face da terra, assim. E é sempre vermelho, nude e branco. E eu comecei, vamos começar a experimentar, assim como comecei a experimentar em roupas e não ligar. E é isso, assim, entendendo que a gente... E é aquilo que a gente falou, que nós somos vários também. E que exatamente. Tem dia que você quer estar super estampada, porque aquilo é o mood do seu dia. E tem dia que você quer estar mais sóbria. E tem dia que você tá... de vez em quando eu uso umas roupas que meu esposo deve olhar pra mim, ele não fala, mas parece um balão em cima dele, assim... O que é isso? Né? Porque eu faço uma mistura. Ou eu tô muito despretensiosa, ou eu tô muito arrumada. Às vezes eu falo assim, a gente só vai almoçar na minha mãe. Ou ele falou assim, você vai assim, a gente vai almoçar fora, né? E é o meu mood do dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender Renata. Bastante esse nosso comportamento e a nossa identidade. Gente, um super beijo. Mais dicas lá. Valeu. Babi, obrigada. Eu que agradeço demais.